do Senhor, meus irmãos. Estou aqui mais uma vez para gravar um vídeo. Bem-vindo ao meu canal Porções Bíblicas. Desta feita nós iremos estudar mais uma porção da Palavra de Deus. Eu quero convidar você para ler comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, no capítulo de número 18, e os versículos 9 ao 14. Então, se você tem uma Bíblia em casa aí, me acompanhe nesta leitura. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Aqui está mais uma porção da palavra de Deus, que vai falar sobre o fariseu e o publicano. 2 pessoas que retrata hoje o costume dos nossos dias, como tem pessoas que agem da mesma forma que agiu este fariseu. Quem eram os fariseus? Era uma seita religiosa judaica que surgiu no período interbíblico, ou seja, ali no encerramento do Antigo Testamento e o começo do Novo, chamado de período interbíblico. Observamos que, a princípio, os fariseus eles obedeciam às leis, mas depois se tornaram hipócritas e legalistas. Observe que Jesus, ele conta essa parábola falando a respeito destes 2 homens. E os publicanos? Os publicanos, eles eram cobradores de impostos e eram odiados e tidos como traidores porque trabalhavam para Roma. Então, os fariseus não gostavam dos publicanos. Mas observe bem que 2 publicanos aceitaram Jesus. Veja que Mateus e Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Então veja bem, aqueles que se arrependeram, eles reconheceram Jesus como seu Senhor e Salvador, eles aceitaram a Cristo. E observe bem que eles foram atraídos pelos ensinos de Jesus. E Jesus aqui conta esta parábola a respeito dos 2. Veja que em Mateus capítulo 11, versículo 19, o povo diz que Jesus era
amigo dos publicanos e pecadores. Ou seja, de tanto eles aprender com o mestre, as pessoas o identificavam Jesus dessa forma. Ah, ele é amigo dos publicanos e dos pecadores. Então havia ali uma discussão entre aquele povo, porque os publicanos e os fariseus também, uma boa parte, eles aceitaram os ensinamentos de Jesus. Mas aqui Jesus fala desta parábola tratando desses dois povos. Observe bem que diante dos homens, aqui quando nós observamos na palavra do Senhor, diante dos homens o fariseu seria justificado pela sua aparência de santo, pela sua forma de explanar a lei, mas uma boa parte deles eram hipócritas, ou seja, eles mandavam que as pessoas praticassem a palavra, mas eles mesmos não praticavam. Ou seja, colocava fardos pesados sobre os ombros das pessoas, mas eles mesmos não queriam erguer nem com o dedo. E é interessante notar que Jesus, ele não criticou os ladrões, ele não criticou as prostitutas da época, tanto quanto ele criticou os fariseus. É tanto que Jesus dizia assim, fariseu hipócritas, raposa, chamavam-os de sepulcro caiado, por fora estavam bonitos, mas por dentro estava cheio de podridão, de rapina. Jesus criticou verazmente a atitude dos fariseus, porque ensinavam uma coisa e vivia outra. Então, observe bem que Jesus, ele sabiamente, ele começou a explicar a sua palavra e mostrando de que forma as pessoas deveriam segui-lo. Então veja que nesta parábola o publicano seria reprovado. Por quê? Porque, segundo a palavra do Senhor, era mal visto por todos, porque eram cobradores de impostos, trabalhava para Roma e o povo tinha como inimigo. Então observe bem que Jesus começou iniciando a parábola dizendo: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Aí eu pergunto, será que na nossa atualidade existem pessoas assim, que confiam em si mesmos e desprezam os outros, apontam os erros dos outros? Porque, segundo a palavra do Senhor, que eu posso entender nesta parábola, é que quando nós oramos a Deus, Deus não nos revela os pecados alheios. Deus mostra o nosso pecado, a nossa pequenez diante dele. Porque quando nós oramos ao Senhor, nós vimos os nossos pecados, nós enxergamos os nossos erros, nós vemos o quanto nós somos necessitados de Jesus. E não para nós apontarmos os erros dos outros. Porque quanto mais você se aproxima de Jesus, que é a luz, você vai vendo quanta impureza você tem, quanta impureza nós temos. Então está aqui retratado na pessoa do fariseu, que confia em si mesmo, e a humildade retratada na pessoa do publicano, que se considera um pecador.
Por que se faz necessário nós nos derramamos aos pés do Senhor? Por quê? Porque observe bem que quando nós nos aproximamos de Jesus, Jesus quer que nós nos conhecemos, ou seja, conhecemos a nós mesmos, porque Ele já nos conhece. É como se, por exemplo, quando a pessoa vai pedir um empréstimo no banco, primeiro ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma conta. Depois, o banco vai liberando para ele aos poucos. O banco não libera uma quantia considerável. O banco quer lhe conhecer, quer conhecer o seu perfil, para ver se você é um bom pagador. Aí, conforme você vai pagando a dívida, ele vai liberando mais dinheiro. Ele quer lhe conhecer. Ele quer conhecer o cliente. No caso, você. E com Deus é diferente. Deus não precisa lhe conhecer, porque antes de você nascer, ele já te conhecia e continua te conhecendo. Ele sabe o dia do seu nascimento e o dia da sua morte. Então, não se faz necessário Deus nos conhecer. Agora, faz necessário nós conhecermos a Deus e conhecer a nós mesmos. Então, nas orações, Deus quer que nós nos conhecemos. Por quê? Alguém pode falar assim, ora, mas eu me conheço perfeitamente. Pois eu lhe provo que está errado essa ideia. Porque imagine aí, nós sabemos quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça? Eu não sei. Certamente você também não sabe. Mas alguém fala, olha, mas eu tenho um problema capilar, eu sou calvo, mas já teve cabelo. Mas eu quero dizer o seguinte, é que ninguém sabe quantos fios de cabelo tem na cabeça, mas a Bíblia fala que Jesus conhece e sabe até o número deles. Então observe, eu não me conheço, você não se conhece, mas Jesus lhe conhece. Então, na oração é dessa forma, é para que você venha se conhecer e não para Deus revelar o pecado dos outros e nós acusar o nosso semelhante. Então veja aqui, vamos mais à frente. Jesus fala no versículo 10. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. Veja, os 2 homens subiram ao templo. O primeiro parece uma pessoa importante, bem vestido, peito estufado, aquele ar de soberania. E Jesus diz que eles foram orar. O fariseu usava as suas vestes religiosas e a sua fisionomia, sua autoconfiança, sua autoestima, né? Mas observe bem que ele só tinha aparência. Só tinha aparência. E na hora da oração é que é revelado o seu mau caráter. Veja o que Jesus vai dizer. O fariseu, estando em pé, orava consigo mesmo. Observe bem que eles subiram para orar. Jesus diz aqui, que os 2 homens subiram ao templo, no versículo 10, a orar. Então, observe bem que eles subiram para orar.
Só que o fariseu ele não foi orar. Veja que o intuito aqui era orar, mas ele não foi orar. Ele foi informar o quanto ele era bom. Que tipo de oração, né? Uma oração que despreza o seu próximo, como que se Jesus fosse atender uma oração dessa. Jamais. Jesus ouve, mas Jesus não atende esse tipo de oração. Observe agora o conteúdo da oração do fariseu. Ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens. Veja que ele atribuía a sua maneira hipócrita de ser a Deus, porque ele fala assim: ó Deus, graças te dou. Quer dizer, dizendo assim: Deus, eu te dou graças porque eu sou dessa forma, porque o Senhor aprova o meu jeito de ser. Aí ele continua. Porque não sou como os demais homens. Observe bem a sua superioridade abominável. Não sou como os demais homens. Até aqui, o fariseu, até aqui nesse versículo de número 11, observamos que o fariseu diz a Deus o que ele era. Olhe bem. Não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúltero. Veja que ele aponta agora o outro homem que está do outro lado do templo e ele o aponta dizendo o seguinte: nem ainda como este publicano. Então, até aqui, o fariseu diz a Deus o que ele era. Mas no versículo 12, observe bem, no versículo 12, ele passa a dizer o que ele faz. Veja bem o versículo de número 12 que diz: jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Então, o fariseu, ele jejuava por formalidade e não por necessidade. Veja que aí ele continua dizendo que dava o dízimo de tudo quanto possuía. A sua oração só continha informações. Como que se Deus precisasse disso? Deus não precisa de informações. Deus precisa que a pessoa derrame a sua alma diante dele. Oração não é alguém chegar lá, escrever no papel e dizer: Deus está aqui. Não, oração é aquilo que você derrama a sua alma diante de Deus. Agora veja o versículo de número 13. O segundo personagem, que é o publicano. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Veja a posição de humildade do publicano. Diz que estando de longe, em pé, e nem olhava para o céu, porque ele se considerava o pior dos pecadores. Veja o contraste de pessoas. Quando
diz que ele batia no peito, ele não se achava digno nem de entrar no templo. Porém, diz que ele levantava os olhos com vergonha dos seus pecados. Então, veja por que Deus aceitou essa oração. Observe que o salmista diz assim, que um coração aquebrantado Deus não rejeita. Então observe bem que ele diz assim, ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Bater no peito significava lamento, significava dor. Então, significava também aflição, pesar, porque ele não se achava digno de olhar para o céu, para o Criador de todas as coisas. Então ele orava de cabeça baixa. Observe bem que existe aqui uns elementos importantes na oração do publicano. Quando ele diz assim, ó Deus, quer dizer, invocação a Deus, chamando a atenção de Deus, diferente do fariseu, que chamava a atenção das pessoas. Já o publicano chamava a atenção de Deus. E quando fala assim, tem misericórdia de mim, quer dizer, ele estava suplicando a Deus. Súplica a Deus. Quando ele diz assim, tem misericórdia de mim, aí ele completa, pecador. Ou seja, ele se sentia o maior pecador do mundo. Por isso que ele foi ouvido. Por isso que ele foi respondido, saiu de lá com respaldo. Observe agora os elementos da oração do fariseu. O fariseu, ele não orava para Deus, ele orava consigo. Veja, o versículo 11 diz, o fariseu estando em pé, orava consigo, orava para si. Ele não orava para Deus, ele orava para ele mesmo, se achando o melhor, se achando o separado, ou seja, o mais santo dos santos. Mas uma coisa me chama a atenção, Jesus fala aqui, no versículo de número 14, digo-vos que este desceu justificado. Este quem? Claro, o publicano. Por quê? Porque Jesus fala assim, este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, ou seja, e não o fariseu. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então veja aqui, na conclusão desta porção bíblica, veja aqui algumas coisas que eu pude notar. Os dois subiram juntos para orar. Vejam que eles oraram juntos, ficaram em pé juntos, porém um pouco afastado, porque o fariseu não queria nem ficar perto do publicano. E eles desceram juntos. Porém, havia uma diferença entre os dois. E qual diferença foi essa? Veja aqui que um desceu justificado por Deus, que foi o publicano, e o outro desceu com todos os seus pecados, tanto os pecados de outrora como que ele adquiriu ali. Por quê?
ao invés dele ter sido perdoado, ele acrescentou mais pecado sobre si. De que forma? Na forma da oração dele, acusando aquele homem, acusando o seu semelhante. Então, observe aqui, eu vou ler 3 referências para mostrar que o ser humano não se salvará enquanto não reconhecer que é pecador. Veja Mateus capítulo 9 e o versículo 13 diz assim: Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Misericórdia quero, e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então veja, Deus não está interessado em sacrifício, Deus não está interessado nos seus bens materiais, Deus está interessado que você tenha compaixão e misericórdia para com o próximo. E também aqui uma outra referência na Bíblia Sagrada, livro de Jó, capítulo 9 e o versículo 2, diz o seguinte: Na verdade sei que assim é, porque como se justificaria o homem para com Deus? No livro de Samuel, diz assim: Pecando o homem contra o homem, os juízes o julgará, mas pecando o homem contra Deus, quem vai intervir por ele? Quem vai ser por ele? Então Jó, ele fala assim, como se justificaria o homem para com Deus? Qual é a justificativa que o ser humano tem para mostrar para Deus que mereça ser salvo? Qual? Eu mesmo não tenho. Por quê? Se não fosse Jesus, eu não teria a minha salvação. Então, sem Jesus, não tem como você justificar diante de Deus. A sua única justificativa é Jesus, aquele que morreu na cruz para me salvar e para te salvar. E a última referência está em Filipenses capítulo 3 e o versículo 9. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Então, é a justiça que vem de Deus pela fé é que faz com que você se aproxime de Deus, se derrame aos pés do Senhor. Então, aprendemos aqui com a parábola do publicano e do fariseu que para termos resposta para nossas orações é necessário que nós nos derramemos aos pés do Senhor. Porque nenhuma carne se gloriará diante de Deus. Então, o publicano foi para a sua casa alegre e feliz, porque os seus pecados foram perdoados. O fariseu foi para a sua casa achando que foi justificado. Fez uma oração medíocre, uma oração de acusação, uma oração acusativa, achando que foi justificado. E errou nisso aí. Agora, a minha pergunta é: com quem você se identifica? Com o fariseu ou com o publicano? Muitos de nós temos um pouco de cada, mas por que não dizer que muitas vezes temos 95%
do fariseu e 5% do publicano. Então é necessário que nós nos aproximemos de Deus com fé, sabendo que Ele é galardoador daqueles que o buscam e que o temem. Então, com quem você se identifica? Fica aí a minha pergunta. Que Deus nos abençoe e até o próximo vídeo, se Deus assim permitir.